Saudamos a amada igreja com a santa paz do Senhor. Quero justificar a ausência do pastor, que está ali em Porto Santana, cumprindo atos pastorais. E Deus nos escalou para estarmos aqui falando essa noite. Convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 15, verso 22 a 41. Marcos, capítulo 15, verso 22 a 41, de forma responsiva. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E por cima estava um epígrafe e a acusação: Rei dos Judeus. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e o creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, fala aos nossos corações, e isso que te rogamos no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A exposição que nós vamos falar se baseia nas mensagens da cruz. Durante a Páscoa, nós costumamos a citar as 7 mensagens da cruz, ou as 7 falas que Jesus citou na cruz. E vamos falar não de 7 pontos, mas só de 3 palavras citadas na cruz. E você pode acompanhar isso na sua casa depois, em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e em João 19, que falam os relatos da crucificação de Cristo. Hoje, nos nossos dias, a cruz não é mais pregada. A cruz não é mais ensinada. A volta de Cristo
não é mais pregada. O cristão hoje anseia só Cristo aqui na terra. Mas o sacrifício de Cristo na cruz não é mais pregado ou não é mais vivenciado pela igreja. Crentes que no domingo estão no templo, mas durante a semana, às vezes negligenciam o sacrifício da cruz de Cristo. Nós cantamos, nós pregamos, nós falamos que Jesus veio ao mundo, nasceu, cresceu e foi crucificado e ansiamos pela sua volta. Mas a igreja evangélica hoje perdeu a mensagem da cruz, que é anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. E é sobre essas 3 palavras que nós vamos falar, a qual algumas estão citadas neste texto e outros textos que estaremos lendo um pouquinho mais para frente. Quando Jesus foi crucificado, ele expressou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Uma expressão em aramaico que quer dizer Deus meu, por que desamparaste? Jesus, sendo filho de Deus, roga a Deus porque ele o desamparou. Nós sabemos que Deus não desamparou Jesus, porque naquele momento ele estava cumprindo a sua palavra. Estava colocando sobre Jesus todos os nossos pecados, colocando sobre ele todas as nossas chagas, colocando sobre ele o pecado de toda a humanidade antes de Jesus, dos dias de Jesus e os nossos dos dias de hoje. Porque cremos pela fé que o sacrifício de Jesus Cristo foi ali perfeito. Mas Jesus faz essa expressão porque ele sentia o peso do pecado sobre ele. Ele sendo um cordeiro perfeito, sendo filho de Deus, sendo homem santo, estava recebendo a ira de Deus. Deus não o desamparou. Deus estava cumprindo a sua promessa. Jesus usa essa mesma expressão em Marcos 14, 36, quando ele está ali no Getsemane, e ele diz ao Pai, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice. E também a mesma expressão é usada em Lucas 22, 44. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, e corriam até o chão. Por isso que Jesus usa essa expressão, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque ele sabia da angústia do pecado que estava caindo sobre ele. Quando ele roga a Jesus no Getsemane, ele estava pedindo por isso, que passasse-se esse sofrimento dele. Que ele não viesse a sofrer pela humanidade. Que ele tomasse outra atitude. E ele roga ao Pai, por que me desamparastes? Por que me abandonaste? E muitas vezes hoje, o cristão se sente abandonado por Deus? Será que estamos abandonados por Deus? O Deus que deu o seu próprio Filho na cruz do Calvário, te abandonou? Segundo o Renilton expressou aqui, estamos com angústia, estamos com problema e achamos que Deus não existe, que Deus esqueceu de nós. Mas a expressão de Jesus na cruz aqui era a certeza que a ira de Deus seria cobrada sobre ele. Porque ele era Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele sabia que aquilo ele deveria passar. Por isso ele sofreu como homem e pediu que se passasse o cálice sobre ele. Que Deus não cumprisse daquela forma. Mas ele foi pendurado no madeiro, porque a profecia de Isaías dizia isso. Em Isaías 50, Isaías 53, diz que ele seria moído, ferido, transpassado pelas nossas iniquidades, e o nosso castigo estava sobre ele. Há um tempo atrás, quando passou a paixão de Cristo aqui na igreja,
Algumas pessoas falaram que esse filme não deveria ser passado na igreja, porque ver Jesus Cristo sofrendo ali naquele filme era muito difícil de ver. Mas Jesus estava sofrendo por mim e por você. Aquele sofrimento retratado no filme não se compara ao pecado nosso sendo cobrado ali na cruz. Aquilo ali é uma metáfora, é uma ilusão, é coisas de cinema. Mas eram os flagelos nossos que estavam sendo empunhados sobre Cristo. Por isso que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu Deus, meu Pai, por que me desamparastes? E muitos cristãos hoje encarecem da glória de Deus. Vão para as igrejas atrás de migalhas, atrás de bênçãos materiais, e não reconhecem que o seu sacrifício na cruz foi pago pelos seus pecados. Ou crentes que estão na igreja e continuam em pecado e não reconhecem que o sacrifício na cruz pagou pelos seus pecados. E vive uma natureza corrupta, deixando o seu homem se aflorar. Alguns teólogos dizem que se Jesus voltasse hoje de novo, seria crucificado da mesma forma. Esse Jesus, esse rei dos judeus, não serve para mim. Esse rei dos judeus não é o meu rei. É só rei de cristão A ou cristão B. A segunda mensagem da cruz de Cristo está lá em João, capítulo 19, verso 30, que diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E o Renilton, não combinado, cantou isso aqui. Tetelestai, está consumado. A obra de Cristo foi consumada aqui na terra. O homem Jesus foi consumado a sua obra. Ele veio, cresceu, foi tentado, foi buscado ser tirado da cruz pelo próprio diabo, após Jesus ser batizado ser batizado por João Batista, o diabo lhe tentou tirar da cruz, dando a ele os reinos, dando a ele poder, dando a ele glória, mas aqui ele diz, está consumada a minha obra. Aquilo que Deus mandou eu fazer, eu fiz. Eu vim aos pecadores e preguei o evangelho da regeneração. Eu vim ao mundo e preguei o evangelho de Cristo. Eu vim ao mundo e cumpri a promessa que Deus mandou. E estou aqui agora no madeiro, cumprindo a missão que Deus me outorgou. Para muitos crentes, Jesus não cumpriu a obra ainda. Porque há cristãos que ainda carregam Cristo pendurado no peito. Ele continua ainda no crucifixo. Ou às vezes continua ainda enterrado. Porque a obra de Jesus Cristo não foi perfeita ainda. Quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai. Ele pagou o preço da nossa redenção. A sua obra foi consumada de uma vez por todas. Não precisamos mais pagar pelos nossos pecados. Não precisamos mais trazer oferendas ao templo para pagar pelos nossos pecados. Não precisamos requerer que alguém intermedie por nós, porque a sua obra foi consumada. O diabo tentou Jesus durante seu batismo, seus primeiros anos. O diabo tentou matar a obra de Jesus Cristo, matando todos os judeus nos dias de Moisés, os primogênitos. Tentou matar toda a linhagem de Israel para que não nascesse o Messias. Nos dias de Jesus, o diabo matou todas as crianças para que não nascesse o Messias. A obra de Jesus foi consumada por ele mesmo. O diabo não teve poder de parar a obra de Jesus.
Por isso que Jesus disse, tetelestai. A minha obra está consumada. Eu, como servo, cumpri aquilo que me foi ordenado. Será que eu, como cristão, estou cumprindo a minha obra? Será que a obra de Cristo foi consumada na minha vida? Será que Jesus Cristo pagou por todos os meus pecados? Ou será que Jesus Cristo ainda precisa morrer por você? Jesus Cristo não voltará mais para ser crucificado. Jesus Cristo não voltará mais para ser crucificado na cruz pelos seus pecados. Porque a obra do Senhor foi plena, foi perfeita. Ele veio no tempo correto, num tempo a qual Deus determinou. E ele viveu 3 anos ensinando. E quando ele morre e diz que a sua obra está consumada, ele diz, eu cumpri o meu ministério. Muitos que estavam ali crucificando Jesus não reconheceram essa obra. Os que crucificaram Jesus foram os próprios que ansiavam a sua volta. E agora já não tinham mais desculpa. Hoje muitas pessoas estão esperando Jesus Cristo. Muitas pessoas estão anunciando a volta de Cristo. Mas muitos ainda esperam que Jesus seja crucificado novamente. No boletim de semana passada fala sobre um missionário que vai à Rússia e depois o pai fala, por que você não veio antes aqui pregar o Evangelho? O meu filho morreu há pouco tempo sem conhecer esse Jesus. A obra de Jesus foi perfeita para todos, porque ele pagou um preço que nenhum homem poderia pagar. Por isso que ele diz, tetelestai, está consumado. Eu vim e paguei a remissão por todos os pecados de toda a humanidade. É só pela fé, meu irmão, que você pode crer nisso. Que Jesus Cristo, um homem como nós, foi pendurado no madeiro, mas ele era santo, puro, Cordeiro de Deus, que é o único que pode tirar o pecado da humanidade. Por isso que ele expressa, tetelestai, está consumado a minha obra. Mas a outra mensagem não foi dita por Jesus, foi dito pelos que o crucificaram, que está no texto que nós lemos anteriormente, no verso 26. Em cima estava um epígrafe, é a sua acusação, Rei dos Judeus. Ele foi crucificado porque ele se auto-intitulava Rei dos Judeus, Filho de Deus. E hoje, será que Jesus é Rei da sua vida? Será que ele é só Rei dos Judeus? Nós cremos que a volta de Cristo, Jesus Cristo não voltará só como Rei dos Judeus. Voltará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Voltará como Rei de Roma, que foi o império que crucificou Jesus. Voltará como Rei dos europeus, dos americanos, dos africanos, dos povos que ainda não conhecem Jesus. Ele não será só Rei dos judeus, será Rei dos reis. Mas para que ele venha ser seu rei, você precisa ser servo dele. E servo não questiona o que o rei manda. Ele obedece, ele serve, ele teme, ele cumpre a sua missão. Quantos crentes hoje estão tão marrentos, brigões com Deus, cheio de larmúria, cheio de angústia. Você tem a salvação em Cristo Jesus, você tem o seu perdão de todos os seus pecados e ainda vive uma vida medíocre. Cristãos, não existe essa palavra, cristões,
que vivem de forma que parece que Jesus nunca pagou pelos seus pecados, que vivem um peso morto. Não sei se você já teve a oportunidade de carregar um morto, carregar uma pessoa morta nas suas costas ou no seu ombro. Mas ele não tem pega, ele não tem jeito de pegar e pesa mais do que o peso verdadeiro. Se pesa 80, vale uns 120, cento e poucos. Carrega esse peso do pecado que foi crucificado na cruz, porque ainda não confessou, porque ainda não se libertou e vive a mediocridade cristã e não usufrui do reino de Deus, porque Jesus ainda não é o seu rei, porque ainda não deixa Deus reinar na sua vida e vive uma vida miserável, uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, e não tem júbilo em cantar louvores ao Senhor, não tem júbilo em estar na casa do Senhor, não tem anseio em vir à igreja, não tem anseio em estar no estudo da palavra de Deus, porque Jesus ainda não é rei da sua vida. Continua só sendo o rei dos judeus. Mas, meu amigo, o Jesus que nós pregamos voltará, e voltará como rei, crendo você ou não. Mas se você não crê, ele não voltará mais como rei para você. Voltará como juiz. E o juiz só vai julgar as suas ações. E você pagará o preço, se você não reconhecer a Cristo como rei da sua vida. Se você não reconhecer que ele foi desamparado pelo próprio Pai lá na cruz e pagou o preço da nossa redenção. E se você não reconhecer que ele consumou a sua obra na cruz, que você hoje não precisa andar de joelhos pela rua, que você não precisa pagar penitências, que você não precisa depositar dinheiro na igreja para os seus pecados, que você não precisa pagar promessas para que você receba a salvação, porque Jesus Cristo consumou a sua obra na cruz, e você só precisa reconhecer a Cristo como seu Salvador, e reconhecer que ele não é só rei dos judeus, mas rei da sua vida. Muitas vezes nós ansiamos Cristo, queremos os milagres de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu ali na cruz, para muitos acabou os milagres, acabou as festas, acabou a fartura de pães, acabou o show que Jesus dava ali com os seus milagres. Mas para nós hoje é vida eterna. Quando Jesus disse tetelestai, está consumada, isso ecoou pela toda a eternidade. Nenhum homem mais precisou sacrificar animais pelos seus pecados. Nenhum homem mais intercede pelo outro. Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso por mim e por você. Então a mensagem da cruz continua e deve ser pregada. Que Jesus Cristo não foi desamparado, porque Deus estava ali compartilhando do sacrifício de Cristo. Que a obra de Cristo foi consumada. E que eu e você possamos reconhecer que Jesus Cristo é o Rei meu e é o Rei também dos judeus. Muitas crianças que nós estamos ali trabalhando no projeto ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador. Se hoje elas partirem, será que a obra de Jesus está consumada em seus corações? E se você hoje ouvir não de Jesus, mas de Deus, tetelestai, Alexandre, a sua obra acabou. Renildo, a sua obra acabou. O que você responderá para Deus? Você, meu amigo visitante, que você responderá para Deus se Ele disser, tetelestai, a sua obra está consumada? Que você, meu irmão, faça uma reflexão da sua vida. Que Jesus Cristo
pagou um preço, um sofrimento, mesmo ele sendo Deus. Rogou ao Pai que ele não passasse por isso. Mas ele foi até o fim e cumpriu a sua obra. Que você possa reconhecer que Jesus Cristo é o seu Rei, é o seu Senhor. E que você possa viver como servo e servir a este Rei e reconhecer Ele como seu Salvador. Cruz, ou as 7 falas que Jesus citou na cruz. E vamos falar não de 7 pontos, mas só de 3 palavras citadas na cruz. E você pode acompanhar isso na sua casa depois, em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e em João 19, que falam os relatos da crucificação de Cristo. Hoje, nos nossos dias, a cruz não é mais pregada. A cruz não é mais ensinada. A volta de Cristo não é mais pregada. O cristão hoje anseia só Cristo aqui na terra. Mas o sacrifício de Cristo na cruz não é mais pregado ou não é mais vivenciado pela igreja. Crentes que no domingo estão no templo, mas durante a semana, às vezes negligenciam o sacrifício da cruz de Cristo. Nós cantamos, nós pregamos, nós falamos que Jesus veio ao mundo, nasceu, cresceu e foi crucificado e ansiamos pela sua volta. Mas a igreja evangélica hoje perdeu a mensagem da cruz, que é anunciar que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. E é sobre essas 3 palavras que nós vamos falar, a qual algumas estão citadas neste texto e outros textos que estaremos lendo um pouquinho mais para frente. Quando Jesus foi crucificado, ele expressou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Uma expressão em aramaico que quer dizer Deus meu, por que desamparaste? Jesus, sendo filho de Deus, roga a Deus porque ele o desamparou. Nós sabemos que Deus não desamparou Jesus, porque naquele momento ele estava cumprindo a sua palavra. Estava colocando sobre Jesus todos os nossos pecados. Colocando a ti mesmo, descendo da cruz. Desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e o creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A hora 9 clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo na ponta de um caniço, deu de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José
e Salomé. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, fala aos nossos corações, e isso que te rogamos no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A exposição que nós vamos falar se baseia nas mensagens da cruz. Durante a Páscoa, nós costumamos a citar as 7 mensagens da cruz. Ele sabia que aquilo ele deveria passar. Por isso ele sofreu como homem e pediu que se passasse o cálice sobre ele. Que Deus não cumprisse daquela forma. Mas ele foi pendurado no madeiro, porque a profecia de Isaías dizia isso. Em Isaías 50, Isaías 53, diz que ele seria moído, ferido, transpassado pelas nossas iniquidades, e o nosso castigo estava sobre ele. Há um tempo atrás, quando passou a Paixão de Cristo aqui na igreja, algumas pessoas falaram que esse filme não deveria ser passado na igreja. Porque ver Jesus Cristo sofrendo ali naquele filme era muito difícil de ver. Mas Jesus estava sofrendo por mim e por você. Aquele sofrimento retratado no filme não se compara ao pecado nosso sendo cobrado ali na cruz. Aquilo ali é uma metáfora, é uma ilusão, é coisas de cinema. Mas eram os flagelos nossos que estavam sendo empunhados sobre Cristo. Por isso que ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu Deus, meu Pai, por que me desamparastes? E muitos cristãos hoje encarecem da glória de Deus. Vão para as igrejas atrás de migalhas, atrás de bênçãos materiais, e não reconhecem que o seu sacrifício na cruz foi pago pelos seus pecados. Ou crentes que estão na igreja e continuam em pecado e não reconhecem que o sacrifício na cruz pagou pelos seus pecados. E vive uma natureza corrupta, deixando o seu homem se aflorar. Alguns teólogos dizem que se Jesus voltasse hoje de novo, seria crucificado da mesma forma. Esse Jesus, esse rei dos judeus, não serve para mim. Esse rei dos judeus não é o meu rei. É só rei de cristão A ou cristão B. A segunda, sobre ele todas as nossas chagas, colocando sobre ele o pecado de toda a humanidade, antes de Jesus, dos dias de Jesus e os nossos dos dias de hoje. Porque cremos pela fé que o sacrifício de Jesus Cristo foi ali perfeito. Mas Jesus faz essa expressão porque ele sentia o peso do pecado sobre ele. Ele sendo um cordeiro perfeito, sendo filho de Deus, sendo um homem santo, estava recebendo a ira de Deus. Deus não o desamparou. Deus estava cumprindo a sua promessa. Jesus usa essa mesma expressão em Marcos 14, 36, quando ele está ali no Getsemane, e ele diz ao Pai, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, afasta de mim este cálice. E também a mesma expressão é usada em Lucas 22, 44. Em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue e corriam até o chão. Por isso que Jesus usa essa expressão, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque ele sabia da angústia do pecado que estava caindo sobre ele. Quando ele roga a Jesus no Getsemane, ele estava pedindo por isso, que passasse-se esse sofrimento dele. Que ele não viesse a sofrer pela humanidade. Que ele tomasse outra atitude. E ele roga ao Pai, por que me desamparastes?
por que me abandonaste? E muitas vezes hoje o cristão se sente abandonado por Deus? Será que estamos abandonados por Deus? O Deus que deu o seu próprio Filho na cruz do Calvário te abandonou? Segundo o Renilton expressou aqui, estamos com angústia, estamos com problema e achamos que Deus não existe, que Deus esqueceu de nós. Mas a expressão de Jesus na cruz aqui era a certeza que a ira de Deus seria cobrada sobre ele. Porque ele era Deus, 100% homem e 100% Deus. Saudamos a amada igreja com a santa paz do Senhor. Quero justificar a ausência do pastor, que está ali em Porto Santana, cumprindo atos pastorais. E Deus nos escalou para estarmos aqui falando essa noite. Convido a igreja mais uma vez a se colocar de pé para a leitura da palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 15, verso 22 a 41. Marcos, capítulo 15, verso 22 a 41, de forma responsiva. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. E por cima estava um epígrafe e a acusação: Rei dos Judeus. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Salva-te,